Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós faremos as autocorreções do nosso livro Trilhas, do módulo 2, capítulo 6, página 315, 317, 318 e 320. Vocês poderão acompanhar em seu livro didático, tá? De acordo com as páginas. Então, vamos lá começar. A nossa primeira página, 315, 314 e 315. O capítulo 6, ele aborda sobre a distribuição da população brasileira. Então, como nós já estudamos, a população brasileira ela está distribuída de maneira desigual por todo o território, né? E a maior concentração populacional é geralmente nas áreas urbanas e a menor concentração populacional é nas áreas rurais, tá? Então vamos lá, nós temos duas imagens. A imagem A, você pode perceber que é a imagem A, e a imagem B, nós temos uma paisagem, né? Na verdade, duas paisagens. Então, você poderá estar respondendo essas três questões em seu caderno de geografia. Então, na letra A, observe as fotografias A e B. Qual lugar cada uma delas representa? Então, se você for observar a imagem A, ela representa o espaço urbano. E a imagem B, o espaço rural. Muito bem. Na letra B, que elementos da paisagem indicam a maior ou menor concentração de pessoas nos lugares retratados? Então, nós podemos perceber na primeira imagem um número maior, né? Então, no espaço urbano, nós podemos perceber o maior número de casas por quilômetros quadrados e as construções verticais, que são os prédios. Então, essas são algumas das características do espaço urbano. Então, no espaço urbano, na paisagem urbana, destacam-se os prédios, o trânsito de veículos automotores e a concentração de pessoas. Também a poluição, seja visual, que são os outdoors, as faixas e propagandas em muros e postes, do ar, ou sonora, poluição sonora, que são os barulhos de todos os tipos. Então, é bastante perceptível esses elementos nas grandes cidades, tá? Já na área rural, nessa paisagem rural, nós vemos uma diferença bem grande, não é isso? Na paisagem rural, por outro lado, nós percebemos... O que vocês podem perceber aí? Observem bem. Tá? Então, na paisagem rural, nós predominam áreas verdes, com bastante árvores e vegetações. E também a fauna nesse lugar é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domésticos. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem, certo? Na letra C, o município onde você mora possui paisagens semelhantes às mostradas na fotografia? Aqui em Manaus, na capital do Amazonas, possui paisagens semelhantes às mostradas nessas fotografias? Se você for fazer essa comparação, a paisagem, né, que mais se assemelha é aqui desse lado aqui, né, a paisagem da letra A. Então, sim, é semelhante à fotografia A, ou seja, é uma paisagem urbana por causa do maior
número de construções e das características que eu acabei de falar. Ok, então vamos lá para a próxima questão. Na página 317, número 1. Observe os mapas a seguir e responda as questões no caderno. Então, por gentileza, respondam essas 4 questões no caderno, tá bom? Vamos lá. Observe os mapas a seguir e responda as questões. Letra A. Quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Então, nós temos aqui 2 mapas. Brasil, principais atividades econômicas do século XVIII. E o outro, Brasil, das principais atividades econômicas do século XIX. Então, nós temos aqui as principais atividades que foram desenvolvidas no século XVIII. Então, cana-de-açúcar, nós temos a pecuária, drogas do sertão, ouro, diamantes e algodão. Então, de acordo com a legenda, foram essas atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII. Letra B. De acordo com o primeiro mapa, esse primeiro mapa aqui do século XVIII, em qual porção do território o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Observando aqui a legenda, cana-de-açúcar é esse de rosinha aqui. Então, nós percebemos que está aqui nessa área, na faixa litorânea, né, do nosso território. Então, de acordo com o nosso mapa, foi na porção do litoral que o cultivo de cana-de-açúcar se desenvolveu. Letra C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? Então, vamos lá. Ele está pedindo para a gente comparar aqui quais são essas atividades econômicas que já haviam no século XVIII, aí perduraram até o século XIX. Quais eram essas atividades que passaram a se destacar no século XIX? Então, nós temos o cana-de-açúcar, nós temos a pecuária, a droga do sertão. Aqui também nós temos, no século XVIII, o ouro e diamante. No século XIX, nós teremos também. Aqui nós teremos o algodão no século XVIII, no século XIX também. Aí, quais foram essas atividades que surgiram aí nesse século XIX? Então, foi o café, o mate, o cacau e o fumo. Então, foram essas atividades, a exploração da borracha, o cultivo de café, mate, cacau e o fumo. Na letra D, de acordo com os mapas, cite o nome de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos. Aqui ao lado você vai responder, século XVIII. Aí você vai observar o mapa, temos algumas cidades que já existiu aqui nesse século. E no século XIX também, ó, algumas cidades que já existiam nesse século. Então, eu coloquei aqui algumas, tá? Mas você mesmo poderá estar respondendo, se quem já respondeu aí colocou outro nome, não tem problema, tá? Mas eu quero que vocês observem aqui o século, para não colocar errado aí na resposta, tá? Século XVIII e século XIX. Século XVIII, não. Eu coloquei Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, São João del Rei, Vitória, etc. Já no século XIX, Porto Alegre, Florianópolis, Niterói, Ouro Preto, Aracaju, etc. Muito bem. Vamos lá para a próxima página. Página 318. No século XVIII, nós temos a distribuição atual da população pelo território. Aqui nesse mapa, as cores mais claras, elas representam áreas com menor quantidade de habitantes. As cores mais escuras, elas vão representar aqui nesse mapa o maior número de habitantes que estão distribuídos aí pelo nosso território. Então, vamos lá, número 1. Pinte de amarelo os nomes dos estados menos habitados e de vermelho os nomes dos estados mais habitados. Rio de Janeiro. Vamos lá localizar o Rio de Janeiro. Qual é a sigla do Rio de Janeiro?
RJ, Rio de Janeiro. Aqui nós temos Rio de Janeiro. Será que o Rio de Janeiro ele é mais habitado ou menos habitado? Ele está aqui, ele está com uma cor mais escura. Então, o Rio de Janeiro ele é mais habitado. Então, no caso, pintar de vermelho. São Paulo, sigla SP, aqui nessa área. Ele está com uma cor mais escura ou uma cor mais clara sendo representado? Uma cor mais escura. Então, é uma área mais habitada. Então, pintaria de vermelho. O Amazonas, o estado do Amazonas, aqui nessa área, ele está com uma cor mais clara, né? Ele é menos habitado ou mais habitado? É menos habitado. E Roraima? Sigla RR, Roraima aqui. Tá com uma cor bem clara, né? Então, Roraima também é um local menos habitado, né? Então, o estado tem menos habitantes. Santa Catarina, lá para o sul do Brasil, sigla SC, Santa Catarina. Aqui ele está pintado com uma cor mais escura, né? Então, é o que? Ele é mais habitado. Tocantins. Ele é mais habitado ou menos habitado? Então, está com uma cor mais clara. Então, ele é menos habitado. Então, você pintaria na cor amarela. Muito bem. Número 2. Verifica a distribuição da população no estado onde você vive. O estado é pouco ou muito povoado? Então, aqui no Amazonas, né? Falei há pouco. Está sendo representado aqui em nosso mapa. Como pouco povoado, né? Ele é pouco povoado e se apresenta como área de menor concentração populacional. Muito bem, então vamos lá para a próxima questão. Na página 320, número 1, de acordo com o mapa da página 318, que é esse mapinha aqui que eu trouxe para vocês, responda as questões a seguir. Esse mapa aqui é o mapa anterior, que a gente estava analisando, né? Sobre a distribuição da população no ano de 2010, de acordo com o IBGE. Letra A. Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de habitantes? Quero que vocês analisem aí o mapa no livro de vocês. Em que área do território brasileiro ocorre essa maior concentração de habitantes? Lembrando que as cores mais escuras, elas representam áreas com maior número de habitantes. Então, vocês analisarem aqui, nós teremos na faixa litorânea, né? Litorânea, porque fica próximo daqui do oceano. Então, na faixa litorânea e nas proximidades das capitais brasileiras. Nós temos aí maior concentração de habitantes. Letra B. Em qual porção do país ocorre a menor concentração de habitantes? Menor concentração é com as cores mais claras. Tá? Então, nós temos aqui, né? Bem aqui no interior, né? No interior do nosso país. Então, nas áreas localizadas no interior do país. É a porção que ocorre a menor concentração de habitantes. Letra C. No caderno, separe os estados citados a seguir em 2 grupos. Os 3 estados de maior concentração populacional e os 3 estados menos habitados. Nós temos Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Acre, Bahia e Ceará. Eu construí uma tabela. Vocês também podem estar construindo essa tabela aí, tá? Eu fiz do meu jeito. Para ficar bem organizada, para vocês visualizarem melhor. Então, aqui, maior concentração, nós temos o Espírito Santo, a Bahia, Ceará. De menor concentração populacional, de acordo com esse mapa aqui também, tá? É o Pará, o Acre e o Mato Grosso. Então, faça as correções, por gentileza, e vamos seguindo com as nossas correções. Número 2, na página 320 ainda. O que são as migrações internas? De que maneira elas podem ocorrer?
Ó, uma perguntinha aí. Então, as migrações internas é de dentro, interna, dentro, são movimentos populacionais que ocorrem dentro de um mesmo país. Por exemplo, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para outra, mas está ocorrendo dentro do seu território. Ele não vai para o outro país. Esse processo migratório ocorre dentro do mesmo país. Terceira questão: o que são as migrações externas? Então, as migrações externas, fora, né? São movimentos populacionais em que ocorre a saída de pessoas de um país em direção a outros países. Né? A gente pode perceber que esse processo migratório corresponde a todo o fluxo populacional que se desloca do Brasil ou de outras nações em direção a diversos países. Tá? Um exemplo, eu vou sair daqui do Brasil, vou morar para outro país, lá para os Estados Unidos. Então, essa é uma migração externa, é um movimento que ocorre da saída de um país para o outro. Quarta questão. Aqui a quarta questão é uma resposta pessoal. Você conhece alguém que migrou para outro país? Se sim, para qual? No meu caso, eu não conheço ninguém, né? Não conheço alguém que migrou, saiu do Brasil para outro lugar. Vamos para a última questão. Pesquise no estado ou município onde você vive a fluxo de imigrantes. Esse fluxo é de entrada ou de saída de imigrantes? Descreva os principais motivos dessa migração, se houver. Registre sua pesquisa no caderno. Então, essa questão aqui, vocês irão explicar, né? Se no lugar, aqui no município que vocês moram, as pessoas migram do campo para a cidade, elas vão para outro município, ou as pessoas de outro município, elas vêm aqui para a cidade, e por qual motivo, né, dessas migrações? Bom, então, essa aqui é uma resposta pessoal também, que vocês irão responder no caderno de vocês. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui e eu aguardo vocês para uma próxima.